Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre uma revelação feita pelo presidente do Atlético Goianiense quanto ao futuro de um jogador que voltará ao Internacional em 2025. Outros nomes também voltam com ele. Quero falar também, gente, sobre a busca do Inter por 200 milhões de reais e que deve acontecer uma vitória da torcida diante do Conselho Deliberativo e um jogador colorado que desperta o interesse de clubes de fora e também do Brasil. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Domingão, sem jogo do Colorado, mas com algumas informações importantes para a gente repercutir aqui com o apoio da Zapay. Gente, baixe o aplicativo da Zapay, ele é gratuito, você pode ir lá consultar a placa do teu veículo de forma 100% grátis e aí ficar em dia com o teu veículo para rodar tranquilo, sem risco de busca e apreensão. Lá paga IPVA, licenciamento, multa e qualquer outro tipo de débito que você possa vir a ter por lá de forma parcelada no cartão de crédito. Vai ficar com uma parcelinha que cabe no teu bolso, porque eu vou te dar o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é rápido, é prático, é com a Zapay, tá certo? Turma, vamos falar sobre Internacional por aqui, porque a gente sabe que o fim da temporada está se aproximando, né? Faltam 5 jogos para todo mundo, afinal ontem, né, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro no último jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Resultado maravilhoso, tá? Em especial para quem gosta de entretenimento na parte de baixo da tabela. O pessoal aí do outro lado vai penar um pouquinho, né? Mas voltando ao nosso tema aqui. Faltam 5 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e aí, obviamente, né, os times, em especial, né, os jogadores que sabem que não vão permanecer nos seus respectivos clubes, já começam a desenhar o futuro para 2025. E aqui eu tenho que trazer um pouco da lista dos emprestados do Inter. A gente já falou sobre esse tema aqui, de jogadores que têm que voltar de empréstimo. O Inter tem uma lista longa de jogadores que não aconteceram no Inter e que não tiveram um grande destaque nessa temporada, mas a gente sabe que no ano que vem o calendário vai ser muito extenso, né? O Inter começa, por exemplo, a temporada de 2025 com o Campeonato Gaúcho, teoricamente, na primeira semana de janeiro, sendo que os jogadores do Inter terminam o Brasileirão no dia 8 de dezembro, ou seja, voltam no dia 8 de janeiro de férias, tem a pré-temporada, mas já vai ter o gauchão rolando. Então o grupo precisa ser um pouquinho mais largo a ponto de encarar essas competições. E aí, gente, nessa semana, o presidente do Atlético Goianiense, né, o Adson Batista, ele revelou que o Baralhas não vai ficar no Atlético e que ele volta ao Inter. O Baralhas, para quem não lembra, foi contratado no começo de 2023, a pedido do Mano Menezes, para compor ali o grupo, né, junto do Johnny, né, o Inter tinha outros nomes por ali também, tinha o Campanharo, que acabou chegando também. E, bom, ele não aconteceu no Inter, ele chegou a disputar cerca de 18 jogos, não fez gol, não deu assistência e não se firmou. O Inter pagou 5 milhões ao Atlético Goianiense para trazê-lo naquela oportunidade. Repassou o Baralhas ao próprio Atlético Goianiense, que pagou 2 milhões de reais pelo empréstimo, e mais um percentual do passe. Então o Inter, teoricamente, teve um prejuízo de 3 milhões. E ele, teoricamente, passa a retornar ao Inter para ser analisado. Assim como outros nomes, né? O Gabriel Rufi, o Kehler, né, que não jogou no Vasco, né? E o Inter tem 8 goleiros com contrato vigente. Vamos lá. Rocher, Antony, Cauã Jesus, Ivan, Fabrício, Kehler, Emerson Júnior e tá me faltando um aqui. Tá me faltando um, que eu vou esquecer, tá? Mas são 8 goleiros que o Inter tem contrato vigente nesse momento. Então, assim, o Henrique Mencken, né? Goleiro sub-20. Então, olha só, né? Vamos ter que tomar várias decisões no ano que vem. É algo que vai ter que acontecer. Se tem jogadores que estão voltando, tem jogadores que podem sair. Afinal, o Luca Drummond, atacante, né, que gerou polêmica neste ano, né, com o caso Magrão, né, o Magrão teve de sair aí em virtude, né, de uma investigação que rolou lá do Thiago Suman. Enfim, né, dentro de campo, o Luca Drummond não conseguiu dar resposta, né? Começou alguns jogos com o Eduardo Cudê, em meio a lesões do Alário, convocações do Valência e do Borré. O outro Luca, né, o Luca Holanda também estava lesionado e o Luca Drummond acabou surgindo neste meio do caminho.
Ele tem propostas para deixar o Inter, ele tem contrato até janeiro do ano que vem com o Colorado, ou seja, já pode assinar um pré-contrato, não vem tendo espaço, mas pode entrar nessa leva, né, de jogadores a jogarem o gauchão. Só que o empresário dele, para a revista Colorada, diz que ele tem duas propostas, do Volta Redonda e do Madureira, para jogar o Campeonato Carioca, além de outras propostas do exterior, né, de clubes de menor escalão, lá do Oriente Médio, e poderia deixar o Internacional. Eu acho que ele vai acabar saindo, tá? Não acredito na possibilidade de renovação do Lucas Drummond, né? Por mais que seja um jogador jovem, que poderia o Inter ter um lucro e tal, acho que ele vai acabar saindo e o Inter ficando com um pequeno percentual desse jogador, né? Então, a gente está vendo aí o Ricardo Matias numa ascensão, fez 4 gols no jogo treino da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Fluminense e, bom, teoricamente ele precisa de mais espaço e quem sabe outros jogadores da base venham a surgir e outros jogadores sejam contratados para o ataque, né? Trouxe ontem aqui a informação de que o Pedro Raul foi oferecido, o Isidro Pita é um nome que está circulando nos bastidores do Inter, né? Jogadores que estão hoje na zona de rebaixamento, que podem ser rebaixados, podem pintar aí no imaginário colorado, então eu não vejo o Lucas Drummond jogando pelo Internacional neste momento. Para a gente fechar, quero falar de um tema polêmico, né, que são os projetos das debêntures, né? Para quem não está ligado, né, o Inter tem um projeto de debêntures, né, que busca arrecadar 200 milhões de reais, né, via investidores e devolver esse dinheiro para os investidores com um juro, né, menor e também, né, num longo prazo, né, em 5 anos, o Inter pode devolver o dinheiro dos investidores e aí o Inter pegaria esses 200 milhões e atacaria as dívidas de curto prazo, né, para ter um pouquinho mais de fluxo de caixa para investir em futebol, para investir em patrimônio, né, para ter um pouquinho mais de alívio financeiro. Deu polêmica, né? Porque a gente viu o Sérgio Urren, que é ex-presidente do Conselho Deliberativo, em entrevista ao Cadeira Cativa, falando, né, de que a oposição não estaria aprovando os projetos das debêntures, porque daria dinheiro para o Alessandro Barcelos e se der certo, o Barcelos vai eleger o seu sucessor. Isso gerou uma revolta geral na torcida, que no Twitter ou no X conseguiu um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas e a partir daí a torcida ganhou essa queda de braço com o Conselho Deliberativo. E o projeto já tem data para ser debatido dentro do Conselho, será no dia 9 de dezembro. Então, pode ser que o Inter inicie 2025 com as debêntures já aprovadas pelo CD e a partir daí, né, também captando investidores para que o Inter consiga, né, uma forma de respirar também um pouquinho financeiramente falando. Então, 9 de dezembro, estaremos, né, fazendo a cobertura certamente para vocês de tudo que acontecer no Parlamento Colorado. É bom dizer, tá, que o Inter já afirma ter 100 milhões captados, né, tem metade já captado caso o projeto seja aprovado. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, tô dando uma olhada aqui, né, nos jogos de hoje, né, jogos, claro, em virtude da data FIFA, né, os jogos de clubes ainda parados, mas hoje nós temos, né, jogos amistosos, mas também, né, tem jogos envolvendo seleções. Então passa lá, gente, KTO.com, onde a diversão acontece, o cupom é colar para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem Série B também, tá? Rodadas finais aí para definir o acesso. Tem Chapecoense e Curitiba, tem também Brusque e Guarani. Então tem jogos importantes aí para você se divertir lá na KTO.com. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!